Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boletim Expresso. Hoje estamos aqui novamente para poder falar sobre a Fórmula E, né, Cíntia? Exatamente, e hoje é dia de aplausos, muitos aplausos para Nick De Vries, que simplesmente dominou tudo que aconteceu hoje. Olha, hoje foi um dia bem agitado, a gente teve treino livre pela manhã, depois a classificação e a corrida, e foi, assim, um dia muito cheio, né, uma atividade bem intensa para os pilotos, mas é aquela coisa, né, vamos começar a falar realmente do que aconteceu. Treino livre de hoje foi aquele caos, né? O que a gente viu na quinta-feira, que foi uma sessão mais tranquilinha, o pessoal realmente aproveitando todo o tempo. Isso não aconteceu no segundo treino livre, né? A gente teve duas paralisações, a última acabou marcando o encerramento da sessão, mas o pessoal estava empenhado mesmo em tentar buscar as voltas rápidas e algumas coisas saíram fora do controle ali, né, Cíntia? Exatamente, quem levou a pior nessa história toda foi o Robin Friends, que bateu o carro no final da sessão, não conseguiu participar do quali porque não deu tempo a equipe ajeitar e colocar o carro na pista de novo, o que é uma pena, foi uma pena, né, para ele, que ele não conseguiu se classificar. E o Nico Miller, o companheiro do Sérgio Sete Câmara, ele também bateu, mas ele conseguiu voltar a tempo. Hoje as coisas não estavam definitivamente boas para Dragon, né? Foi, assim, uma sessão bem complicada. Já no segundo treino livre também, a gente teve o Sérgio Sete Câmara dando uma batidinha ali no muro. A questão dele foi um pouco mais tranquila, mas mesmo assim, né? Bater um carro antes de uma classificação não é algo tão legal. E depois, quando a gente teve, de fato, a classificação, o Câmara voltou a bater. Ele estava vindo numa volta que era rápida, até a pista tinha evoluído bastante para o pessoal que saiu assim no terceiro e no quarto grupo. Foi uma sessão bem melhor do que o pessoal que pegou a pista ali no começo da classificação, mas o Câmara deu muito azar, ele passou reto pela última curva e acabou batendo. E, além disso, né, ele acabou prejudicando a classificação do pessoal que estava ali no grupo com ele, né, Cíntia? Exatamente. Então, tinha um pessoal que estava junto no grupo 4, né, que ia subir, ia passar para a Superpole, a exemplo do próprio Nico Miller, companheiro de equipe dele, e do Nick Cassidy, o outro novato, né, o novato da Virgin. Eles iam passar para a Superpole, e o Tom Blomqvist, da New, ia conseguir ir lá para cima também, e infelizmente eles foram punidos, porque como eles estavam completando a volta junto com o Sete Câmara, logo atrás, né, Sete Câmara bateu, bandeira amarela no circuito e, infelizmente, eles não desaceleraram, né, mantiveram a velocidade e acabaram punidos porque estavam dando rápido sob bandeira amarela e isso é proibido. E ali depois, quando teve toda essa movimentação, eles já foram averiguar logo esses pilotos que tinham excedido a velocidade sobre a bandeira amarela, e aí acabou mudando toda a configuração da classificação. Teve um atraso para a realização do final ali da Superpole, né? E ficou aquela coisa, né? Porque eles. Tem que ir para a pista, tem que ir para a pista. Mas, gente, os pilotos nem estavam preparados, porque realmente teve uma troca grande, né, Cindy? Exatamente, é tanto que a Superpole ela foi adiada duas vezes, né? Ela foi adiada uns 2, 3 minutinhos, depois foi adiada por mais 2 minutos, porque o Mitch Evans já estava quase dormindo, sabe? Descansando, se preparando para a corrida, e a TV mostrou, ele literalmente veio correndo para poder se vestir, colocar macacão, claro, capacete, entrar no carro. Então, assim, tudo isso demora um tempinho, né? Que precisa de ajuda de outros membros da equipe. E ele estava, assim, 100% conformado que ele não ia participar da Superpole, mas ele foi chamado de última hora e teve que correr para se preparar, porque ele seria o primeiro a entrar na pista, porque a ordem dos carros que vão para a Superpole é a ordem inversa do quali. Então, o Nick De Vries foi o primeiro na fase de grupos, ele foi o último a entrar na pista da Superpole, né? E o Mitch Evans tinha ficado em sexto lugar na fase de grupos, foi o primeiro a entrar na Superpole. Então, por isso que teve essa correria toda. Nessa fase da classificação, os pilotos eles têm direito a dar uma volta, é a volta rápida, e aí isso acaba definindo o grid para os 6 primeiros colocados. E acho que a gente ainda merece falar um destaque aí sobre a classificação, que foi o Nick De Vries continuou dominando, ele veio numa sessão muito forte nos treinos livres, então, assim, o que ele fez durante os treinos livres realmente não foi diferente, né? Ele continuou muito forte na classificação,
enquanto outros pilotos a gente teve uma dúvida de como ia ser a classificação deles, afinal a gente já tinha falado aqui no Boletim Expresso, também lá nos nossos textos sobre a Fórmula E, que as sessões de treino livre nem sempre acabam dizendo o que vai acontecer na pista, mas a Mercedes ela está se mostrando muito forte no circuito e o Nick De Vries continuou dominando. Outro destaque que a gente pode falar também dessa classificação foi o Pascal Wehrlein com a Porsche, que conseguiu o segundo lugar. Ele foi um piloto que fez ali a classificação com o terceiro grupo. Ele e o René Rast, companheiro de equipe do Lucas de Graça. Então a gente teve essa diferença também de desempenho dos dois pilotos da Audi. O Lucas de Graça ele saiu com o primeiro grupo, porque eles seguem a classificação do ano anterior para a primeira corrida, e como o Lucas de Graça estava fazendo parte dos 6 primeiros da tabela, ele acabou entrando com esse primeiro pessoal. E a classificação para ele não foi boa, os tempos ali de volta foram bem críticos. Afinal, o primeiro começo ali da classificação, a pista vai evoluindo, então, realmente, né, quem está mais para o final dos outros grupos acaba tendo uma vantagem. E o de Graça não conseguiu se classificar bem, ficou com a 16ª posição, e o René Rast, ele já teve um desempenho melhor e conseguiu largar do terceiro lugar. Esse é o destaque aí dessa primeira classificação que a gente teve no circuito. E agora, passando já para a corrida, né, Cíntia? Que aí a corrida, a gente teve um desempenho, assim, maravilhoso, foi uma corrida ótima. O destaque é também para a apresentação dos carros, que eles aproveitaram a questão das luzes para poder ir apagando e mostrando cada piloto ali e identificando cada um na pista. Isso foi maravilhoso, assim, sem dúvidas. Primeira corrida da Fórmula E noturna marcou, foi maravilhosa, assim, eles conseguiram executar as coisas com muita perfeição. E a gente também teve uma corrida bem disputada, apesar de Nick De Vries voltar a mostrar o nome dele aí, né? E falar, bom, estamos aqui, estamos mandando, mas a gente teve... Foi uma ótima corrida, apesar da Mercedes, né? Foi uma ótima corrida, apesar da Mercedes. Mas a gente teve ali depois a coletiva de imprensa, né, com ele, e perguntaram, mas e aí, você acha que a Mercedes vai dominar agora a Fórmula E também? E ele desconversou, falou que não, que acha que não, porque a Fórmula E ainda é uma categoria que é muito disputada. Eu acho que, assim, a gente ainda está no começo do campeonato, é difícil realmente afirmar se a Mercedes vai continuar dominando. Eu acho que pode ser que aconteça algo muito parecido com o que a gente viu lá no Festival de Berlim, porque como é um circuito e eles acabam se adaptando, o software deu certo, aquela configuração funcionou, a tendência é que eles acertem mais do que uma equipe que começou errando. Então, assim, eu acho que nessa primeira corrida pode ser que a Mercedes tenha acertado a configuração do carro e vá se dar bem nessa primeira etapa. Então, a gente vai ter mais uma corrida agora no sábado. Então, pode ser que realmente eles acabem dominando, mas isso não continue para o restante do campeonato. Pode ser uma coisa de circuito. Mas vamos continuar observando, né, Cintia? Exatamente, Débora. E é bom lembrar que amanhã vai ter outro quali, né? E quem não pontuou, quem abandonou, quem ficou lá para trás hoje, vai participar do grupo 4 e é o pessoal que vai pegar uma pista em condição melhor. Então, Sete Câmara, Sunbird, Alex Lin, esse pessoal que foi prejudicado hoje, eles vão ter uma pista melhor e vão ter a chance de se classificar melhor amanhã. Vamos torcer para que eles consigam completar o treino, né? Fica a dica aí, Sete Câmara, vídeo. E isso vale também para os dois pilotos da Tetita, né? Que tipo, fizeram uma corridinha bem discretinha, assim como o Boemi também, que é sempre um nome forte. O Pascal Wehrlein andou muito bem, mas o André Lotter ele teve problema, né? Ele se classificou bem, largou do 7º lugar, mas no meio da corrida ele teve que parar no box e depois ele basicamente desapareceu, ele não conseguiu se recuperar e terminou em 16º. E a Débora estava falando do Lucas de Graça, ele fez uma ótima corrida de recuperação, né, porque ele largou lá atrás, justamente da 16ª posição, e conseguiu chegar em nono, né, uma posição atrás do Stoffel Van Dorn, que largou uma posição à frente dele em 15º. Exatamente, Cíntia. Bom, assim, foi um começo difícil para os brasileiros. Lucas de Graça ele teve um desempenho de crescimento realmente nessa corrida. Foi beneficiado também pelos abandonos que a gente teve, porque
eram pessoas que estavam ali no top 10, né? Aquela batida do Sunbird com Alex Lin acabou beneficiando o brasileiro, mas para eles, assim, foi bem complicado. Eles estavam disputando uma sexta posição ali na corrida, garotearam demais ali, se fechando e batendo, prejudicando a corrida deles. E, assim, desespero, mas era a primeira corrida do ano, tipo, era melhor garantir pontos ao que acabou acontecendo, né? E, bom, para poder... Não, é exatamente. E o Alex Lin, ele fechou a porta além do que deveria, né? O Sam Bird, ele estava totalmente já na linha de dentro, assim, dava para o Lin ter negociado melhor, porque ele ter sido tão rígido, né, assim, na manobra defensiva dele, acabou tirando os dois da prova e isso é ruim para todo mundo. Foi, na verdade, bom pro Lucas de Graça, né? Que ele conseguiu aí, ganhou 2 posições de presente, fora que ele ganhou do Max Guinter também, que bateu sozinho, infelizmente, né? Mas é isso. E quem se aproveitou disso bem também foi o Oliver Turvey, que conquistou o primeiro ponto da Nil em 2 anos aí de seca na Fórmula E. Então, que seja o primeiro de alguns, né? A gente sabe que não necessariamente vai ser o primeiro de muitos, mas que seja o primeiro de alguns para que a equipe possa voltar aí para a zona de pontuação mais vezes. Exatamente. Bom, a gente gosta desse começo de campeonato, pelo menos já começou movimentado, tá tendo esses destaques, né, Cíntia? E acho que para poder finalizar aí um último comentário sobre essa corrida, é que de fato o Nick De Vries ganhou a corrida, ninguém estava interessado em pegar o primeiro lugar, assim, ele tranquilaço, nas 2 relargadas ele conseguiu abrir para o pessoal, a gente até acabou falando, né, o novo Hamilton, porque ele disparou nas largadas e o pessoal realmente não conseguia chegar nele, mas a disputa pela segunda posição ali foi bem concorrida. A gente teve René Rast brigando para ficar com ela, depois o Eduardo Mortara também apareceu. Teve uma hora que ficou Mortara e Rast ali numa disputa super intensa, e o Mortara também destaque na corrida dele pela ultrapassagem que ele fez. Assim, realmente não tem o que a gente dizer, também foi uma corrida maravilhosa dele. Ele conseguiu a segunda posição, o Mitch Evans pegou o terceiro lugar, o Rast, que estava ali disputando por esse pódio, não conseguiu, né, Cíntia? Exatamente. E o próprio Pascal Wehrlein, né, que foi um dos 2 ultrapassados na manobra espetacular do Mortara. Bom para a Suzy Wolff, né, que a gente viu ela comemorando várias vezes pelo ótimo resultado lá do Mortara. É bom também ver a Venturi crescendo. E você estava falando que o Nick De Vries conversou sobre a dominação da Mercedes. O Mortara quer, porque ele usa powertrain da Mercedes, então quanto melhor a Mercedes andar, ele vai andar bem também. Então, um menino esperto esse. Ninguém salta a mão de ninguém que usa equipamento da Mercedes, é simplesmente assim. Só a gente que fica na nossa corrente de oração contra a dominação deles. Exatamente. Bom, pessoal, é isso. Esse é o nosso primeiro boletim expresso sobre a Fórmula E, né? Aqui falando já desse começo de temporada. Amanhã a gente retorna aqui para poder falar sobre o segundo EPRIX, que também vai ser disputado na Arábia Saudita, na mesma pista. Então a gente vai ter classificação e depois a corrida. Não deixem de acompanhar o BP nas suas redes sociais. A gente falou também sobre toda a corrida, a Cíntia fez texto, eu fiz o texto sobre os brasileiros, então passe lá no site, confira mais detalhes sobre a prova e sobre outros pilotos. Acompanhe a gente nas redes sociais, deixe o seu curtir aqui no vídeo, vai ajudar bastante na divulgação do canal. Continue assistindo os nossos vídeos e até uma próxima.